pastor Levi Oliveira, é um homem aí estudado nas bases bíblicas, na história de Israel, história do povo judeu. Eu tenho uma pergunta, algo que eu ouvi, não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que mais ou menos 55% da riqueza mundial são dos judeus. Não sei se é verdade ou não, mas eu sei que os judeus é um povo rico, é um povo próspero, né? E eu queria saber por quê, quais são os princípios, o que é que eles aprendem. Para quem não conhece o pastor Levi, fala um bocadinho de você, das suas viagens para Israel, dos seus estudos. Maravilha! Prazer estar contigo novamente aqui, Tom, e com vocês aí que estão a participar desse programa tão especial, né? Tom, eu sou um apaixonado por Israel, né? E pelo povo judeu. Tenho muitos amigos que são judeus e tenho um diálogo aberto muito forte com a comunidade judaico-messiânica, especialmente a judaico-messiânica, né? Quem não sabe, os judeus messiânicos são aqueles judeus que reconhecem que Jesus é o Messias, né? Então é uma distinção dentro da comunidade judaico-ortodoxa que rejeita até hoje Jesus como Messias, né? Então há uma diferença aqui. Eu, desde 2003, quando eu estive lá em Israel pela primeira vez, aprove a Deus oportunizar que eu pudesse ir muitas outras vezes. Eu elaborei um projeto, né, onde eu levo caravanas para Israel para estudar a Bíblia. Quer dizer, a minha caravana ela tem uma característica que não é o turismo por prioridade. O turismo ele vem de brinde, como consequência. Vocês vão lá para estudar. A gente vai lá para conhecer, entender a Bíblia na raiz, legal, na fonte, né? Bom, aí você me aborda sobre a questão da riqueza do povo judeu e por que eles são tão ricos, tão prósperos, enfim, tal. E até alguns dizem assim, não, todo judeu, onde tem judeu tem riqueza, judeu é rico, enfim, há uma estigmatização em cima disso. Tem uma parte disso que é verdade e tem uma parte disso que é mito, né? Eu conheço judeu pobre, eu conheço judeu que pede esmola, eu já vi. Então não se pode generalizar porque é judeu obrigatoriamente é rico como se fosse algo místico. Sim, faz sentido, né? Mas tem gente que pensa assim, né? Bom, para entender a prosperidade do povo judeu, nós temos que compreender alguns aspectos que mesclam um tanto da questão espiritual, é verdade, mas um outro tanto de uma questão cultural. Então, por quê? Então, vamos lá. A origem do povo judeu, ele se dá a partir da aliança que Deus faz com Abraão. Então, Abraão é o primeiro patriarca que vai dar origem a este povo. Abraão tem um descendente chamado Isaac, Isaac tem um descendente chamado Jacó, Jacó tem 12 descendentes que vão compor cada uma tribo, né? Então essas 12 tribos são chamadas as tribos de Israel, porque Jacó teve o nome dele mudado para Israel, por isso passam a ser chamadas as tribos de Israel. Por que tribos? Eram reinos, povos? O que é tribos? Porque era a estrutura social comum da época, né? Formavam-se tribos. Então, eram famílias, as famílias formavam clãs e os clãs, multiplicando, formavam-se tribos, né? E que levavam o nome de cada um dos filhos ali de Jacó ou de Israel, certo? Esse povo, ele num dado momento, um grupo pequeno, ainda lá no princípio, ainda tanto com Jacó, com os filhos dele, passam fome, passam necessidade, olha o paradoxo aqui, e vão buscar provisão no Egito. Então tem a história de um dos filhos, que é José,
que tinha sido vendido pelos irmãos, está lá no Egito e tal. Esse povo vai para lá e fica 400 anos no Egito. Cresceu, multiplicou, virou uma multidão. Até que eles, no Egito, inicialmente tinham uma condição favorável. Com o passar dos anos, o faraó que veio depois tornou eles escravos. E Deus levanta um libertador chamado Moisés e tira o povo daquela condição de escravidão, né? Leva primeiramente para o deserto com a promessa de dar a eles uma terra especial, né? A terra prometida. Enfim. No meio desse caminho, Deus dá para eles algo excepcional, que é a Torá, os mandamentos. Deus revela aquele povo, que era um povo então daquela aliança feita com Abraão. Nota como Deus não esquece o que ele prometeu. Deus disse para Abraão, olha, eu vou te abençoar, eu vou, né, abençoarei os que te abençoarem, né, a tua descendência será próspera na terra. Deus faz lá em Gênesis 12, Deus fez essa promessa lá para Abraão, e agora mesmo os descendentes tendo sido escravos, eles saem do Egito e Deus dá para eles a Torá, os mandamentos. E a Torá como um todo, as leis como um todo, elas apontam um direcionamento para a vida, tanto do indivíduo como da sociedade. E a observação daqueles princípios da Torá asseguram, tanto para o indivíduo como para a sociedade, prosperidade. Percebe que não é um pó de pirim-pim-pim, não é uma questão mágica e nem tampouco por ser simplesmente genética. Ah, eu tenho sangue judeu, então eu sou próspero porque eu tenho sangue judeu. Não. A observação daqueles princípios fazem com que a sociedade judaica se destaque. Não é à toa que a maior parte dos prêmios Nobel, até hoje, a maior parte são de judeus. E é uma população minúscula se for considerar o planeta, né? E eles detêm isso. Então, olhando o aspecto social, algumas coisas que se desenvolvem dentro da cultura, porque em torno disso gera-se então uma cultura. Primeira coisa, eles são chamados o povo do livro. Por quê? Justamente porque eles têm na sua base estrutural um livro. Que é a Torá. Que é a Torá e depois os seus desdobramentos, né? A sua composição. É o povo do livro. Esse livro enraiza eles. Esse livro molda ou modela a família. É sabido que o modelo familiar é determinante para o sucesso do indivíduo. Então, o modelo de família bíblica cria condições para o indivíduo prosperar. É o primeiro ponto. Segundo ponto, é uma sociedade que é estimulada ao conhecimento, ao estudo, ao aprendizado. Isso tudo por princípio da própria Torá. Começa lá na infância, a mãe ensinando as crianças pequenas. Eu presenciei lá no Muro das Lamentações um pai com um bebê deveria ter ali 3 meses talvez de idade, nos braços, o pai lendo a Bíblia para o bebê. Bom. Tu entende? Tu imagina uma criança que cresce com um pai lendo para ele. Se ler historinhas já é saudável, sim, quanto mais ler a palavra de Deus para um bebê. Que tipo de cidadão vai ser esse depois? Eles são ensinados a dar o seu melhor. Nota, são princípios.
E qualquer pessoa que é onde vai trabalhar e dar o seu melhor, qual é o resultado? Sim, o resultado é o sucesso, não é? Ele vai prosperar. Vai prosperar, exatamente. Compreende? Uma outra coisa que é da estrutura cultural deles, que eu acho fantástica. A sociedade nossa, moderna, enfim, ensina o quê? Não, nós botamos nossos filhos para estudar e só depois que ele concluir lá o mestrado, o doutorado dele é que ele vai trabalhar. Então, nós estamos criando filhos que começam a trabalhar com 30 anos. Eles têm 30 anos e não sabem o que vão ser quando crescer. Isso é um problema. Tu entende? Então, olha a fatia de tempo que esse indivíduo não produz, entende? No sentido de riqueza, de produzir. Ele está produzindo conhecimento, pode ser, mas ele não produz trabalho, riqueza. A sociedade judaica, eles ensinam, eles entendem que o pai tem que ensinar a criança, desde pequeno, um ofício. Tanto que, normalmente, o filho tinha o ofício do pai. Ele poderia depois escolher outro ofício. Mas o pai estava garantindo com isso que o filho dele sempre teria um sustento. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. E do pai dele? Carpinteiro. É a estrutura da sociedade. O pai ensinava o ofício para o filho, né? E o filho, então, já tinha um gatilho para viver. Fome não vai passar. Sim, até porque depois, com 30 anos, você tem toda aquela teoria, mas nada de prática. Compreende? Então, quando tu começa a trabalhar cedo, tu amadurece cedo. Amadurece para a vida. Um outro elemento que eu considero assim estrutural na sociedade judaica é o seguinte: tem uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Já ouviu falar? Bar Mitzvah. Quando o menino completa 13 anos, ele passa por um rito de passagem chamado Bar Mitzvah, que é digamos assim, um momento em que os pais, diante da sociedade, reconhecem que aquele menino já não é mais menino. Agora ele é um homem responsável pelos seus atos. Com 13 anos. Com 13 anos. Ele já tem a sua independência diante de Deus. Ele já presta conta pelos seus atos diante de Deus. Então, ele aciona uma chave dentro daquele menino, no aspecto agora psicológico, tá? O menino até os 13 anos ele está brincando de menino. Só que agora é o seguinte, há uma informação nova. Ei, acabou teu tempo de menino. Agora tu é um homem. Muda alguma coisa? Muda muito. Muda, aciona uma chave. Tu és casado? Sou casado. Como é que tu sabe que tu é casado? Eu sou casado porque eu passei por um ritual, né? Houve um momento Sim. específico na tua vida que uma chave virou. Sim. Até a véspera daquele dia, tu era um homem solteiro e se via como solteiro. No momento que tu passou por aquele rito, bom, agora eu sou um homem casado. Tu mudou posturas depois? Ou tu continuou fazendo coisa de guri solteiro? Não, tive que mudar. É o mesmo efeito psicológico que acontece. Então, só que acontece aos 13. Então, ele se torna mais apto, suscetível a assumir responsabilidades. Tem como você enriquecer sem assumir responsabilidades? Não. Só se ganhar uma grande herança, coisa assim, mas nós estamos falando de quem constrói. Não. Então, tu percebe que tem um conjunto de elementos que a palavra de Deus deu como fundamento, uma cultura foi gerada a partir destes elementos e, por cima de tudo isso, vem a mão de Deus para abençoar. Porque Deus fez uma aliança lá com Abraão. Percebe? Então, o que você quer dizer é que
independente de ser judeu ou não, qualquer pessoa que aplicar esses princípios. O que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 11? Ele fala sobre a oliveira verdadeira e fala sobre o seu enxerto. Ele fala de Israel como oliveira verdadeira e nós, gentios, como enxertados nela. Mas ao ser enxertado, produzimos os mesmos frutos. Compreende? Qualquer um de qualquer nação que assimilar os princípios da palavra de Deus vai provar dos mesmos frutos e da mesma bênção. Porque a bênção que Deus prometeu para Abraão, na sua promessa, não se restringia ao descendente natural de Abraão, ou a nação de Israel, mas todas as nações, obviamente, que se voltarem para isso, né, para ele, por meio da fé. É por isso que no Novo Testamento nós vamos encontrar essa afirmação, que Abraão é também o nosso pai da fé, não só de judeus, mas de todo aquele que crê, judeu ou gentil. Uau. E você falou da questão da Torá, dos mandamentos. Quais são esses mandamentos? São quantos mandamentos? Ou foi... As leis que nós temos hoje surgiram baseado nesses mandamentos? Como é que você entende isso? Nós temos um conjunto, tá, de leis. Desculpa. Nós temos os mandamentos, nós temos os estatutos e nós temos os preceitos. Então, todos eles compõem, digamos assim, um código de justiça, né? Um código amplo a ser seguido. Então, os mandamentos, as pessoas, quando falam em mandamento, pensam em proibições, né? Pensam negativamente a respeito de mandamentos. Eu te pergunto, qual é a finalidade do mandamento? Tu já parou para pensar nisso? Por que Deus dá mandamentos? Por que Deus dá preceitos? Então, os mandamentos, em essência, é para a preservação da vida. Proteger. Proteger. Ok. Tu está numa estrada. Se aquela estrada não tem placas, a placa funciona como um mandamento. Você está ali a velocidade 60, 80, 40. Por que está a 40? Porque tem uma curva na frente perigosa. Então a gente coloca um mandamento para você diminuir a velocidade. Para quê? Para proteger tua vida. Esse é o sentido do mandamento, é proteção à vida do indivíduo. Então, os mandamentos como um todo, eles nos preservam e nos direcionam tanto na relação com Deus, como na relação horizontal com o próximo, como na relação com o território, como com relação a nós mesmos. Então, a Torá, ela preserva a nossa integridade em todos os aspectos, sejam eles espirituais, sejam eles relacionais, seja ele com a natureza, com o mundo, com o planeta, e com o nosso eu interior. Quando observamos os mandamentos do Senhor, nós colhemos frutos em todas essas direções. É vida completa. Não sei se eu respondi. Sim. Também você trouxe aqui um presente para mim. Ah, é? Falar nos mandamentos, gostaria que você abrisse e explicasse o que é isso. Um presentinho, uma lembrancinha que a gente trouxe para o Tom e a Sandra, né? Isso aqui é um papiro verdadeiro, né?
uma forma de se escrever na antiguidade era no papiro, né? Aliás, a primeira forma de escrita foi em papiro. O papiro é uma planta que dava, até hoje tem nas margens do Nilo, principalmente, né? Do rio Nilo. E eles então colhem aquela planta, do caulezinho dela eles tiram lâminas, eles fazem um processo de prensa e secagem daquelas lâminas, eles fazem um trançado, né, com aquelas lâminas, por isso que ele fica... Eu pensei que a folha era grande, era só secar. Não, são lâminas finas assim, tá vendo que, ó, há um trançado, Sim. certo? Há um trançado, e aí eles colocam debaixo de prensa e seca. Depois que seca, as fibras da planta, elas se cruzam e se condensam ali. Então fica o papel, né? Feito do papiro. E aqui, então, trouxe para vocês, né, um papiro legítimo com os 10 mandamentos, né? Escrito aqui em tábua. Então, esses aqui são os 10 mandamentos lá. Como eu disse, nós temos os mandamentos, nós temos os estatutos. Obrigado. Prazer. Bom uso. Obrigado. Bom uso. E nós temos os preceitos, né? Então, estatutos e preceitos, eles vêm num grau menor de comprometimento, vamos dizer assim, né? Eles são subdivisões dentro dos grandes mandamentos, assim. A grosso modo, seria mais ou menos isso. Ok, tá bem. Olha, por hoje é só. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço a presença de vocês também que estão assistindo. E até uma próxima. Tenha uma boa noite. Um abraço mais uma vez, um prazer imenso. Deus abençoe, obrigado por tudo. Até uma próxima. Muito obrigado e um abraço para todos vocês aí. Que Deus abençoe e fiquem na paz de Jesus. Tchau, tchau. Tchau.